faça você retroceder. Aquele que te chamou é fiel. Segunda Crônicas 5:7 diz: mas sedes forte, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, ainda diz mais: Jesus está dizendo, Jesus está replicando: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você deixar com que as adversidades façam você retroceder, eu quero dizer uma coisa para você: você não está apto para o reino de Deus. Não perca o foco da sua missão. Não perca o foco da sua missão. No versículo 31, nós vemos Jesus prosseguindo com foco em sua missão. Mesmo sendo blasfemado, mesmo vendo alguns não aceitando. Você sabe o que Jesus passou para viver a missão dele? Uma pessoa ali fazendo bem, querido, não é fácil, Você está ali, você veio para fazer o bem para a pessoa, você está fazendo o bem para a pessoa, não é? E aí aquela pessoa só te maltrata, mas ele está ali, ele está insistindo, e ele está insistindo, porque ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um propósito. E é isso que ele está nos ensinando. Para nós não desistirmos, não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso foco, Quantas pessoas, querido, por não se sentirem aceitos, desistem e perdem o foco da sua missão, do seu chamado. Nós precisamos entender e aprender com Jesus que independente, de qualquer aceitação que vamos ter ou não, nós precisamos manter o foco naquilo que fomos designados para fazer. Eu não posso perder meu foco. Eu não posso perder meu foco. Você sabe por quê, querido? Porque essa missão, quando ela for realizada, ela vai alcançar outras vidas. Assim como Jesus, nos alcançou. E hoje nós estamos aqui porque Ele não perdeu o foco dele. Ele não desviou do seu propósito. É por isso que eu e você estamos aqui hoje e podemos dizer que somos salvos em Jesus Cristo, por meio de Jesus. Porque Ele não perdeu o foco dele. E nós não podemos perder o nosso foco, o foco da nossa missão. E não é só isso. Não são só as dificuldades, as adversidades que se levantam e que fazem a gente perder o foco. Não! Também tem coisa aí que aos nossos olhos é muito bom e que faz a gente perder o foco. Se levanta para nos desviar daquele propósito que Deus tem com a nossa vida. Jovem, principalmente você, jovem. Principalmente nós, jovens. Poxa. Principalmente nós, jovens. Tem tanta coisa que aos nossos olhos é tão bom e que pode nos fazer desviar do nosso foco, do nosso propósito, Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, o meu foco está nisso. Mas de repente surge lá na minha caminhada, nessa minha caminhada, algo que os meus olhos se enchem. É por isso que é importante, lá no início eu estar buscando a vontade de Deus, o propósito de Deus, e eu estar ali, ligada. Porque senão os meus olhos vão se desviar. E eu vou começar a gostar do que eu estou vendo. Mas aquilo ali,
aquela coisa linda e maravilhosa. É linda, maravilhosa, é bênção. Mas não é a bênção que Deus tem para mim. Essa bênção aqui é de outro. E ela vai me tirar do meu foco. Nós precisamos estar, por isso que nós precisamos estar ligados com o que Deus, quer para nós. Eu lembro que, vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu lembro que antes de eu ir para viver o meu chamado, eu conversava muito com um amigo meu. Lá de Porto, a gente conversava muito e tal, beber. E a gente conversava muito. Gente, mas pensa em alguém que respirava, comia. E para mim tudo era missões, tudo era... E aí, a gente muito amiga, a gente conversando e tal, com um jovem. E aí, moço, uma amiga nossa chegou para mim e falou assim: Ruth, o irmão tal estava reclamando. Eu falei assim: como assim? Porque ele disse: poxa, cheguei perto de Ruth, assim, estou tentando, mas ela só fala de missões, meu Deus, ela só fala de missões, então não dá certo esse negócio, não. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus. Sério. Eu não sabia, eu achava que era só amizade. Oh, meu Deus, que inocência. Homem não é brincadeira, né? Eu achando que era meu amigo e ele estava com segundas intenções, ó. E aí depois falou assim: não dá, Ruth. Rapaz, eu querendo, chegar junto, eu querendo, aí a menina só fala de missões, e por que missões, e missões? Não dá esse negócio, não. Eu falei: Deus é bom demais. Queridos, cuidado. Isso não é só para as meninas, é para os meninos também. Porque é tanto de um lado quanto do outro, né? Não é só as meninas que, mas também tem menina que distorce, que faz com que o cara também saia do propósito dele. Nós temos que estar ligados, ó. Nossa ligação é com o Pai, ali, ó. Ele que direciona. Ele que direciona. E aí eu já falei para Deus. Falei: Senhor, papai, por favor, o varão tem que... O negócio dele, ele tem que respirar missões. Ele tem que gostar de missões. Porque senão não dá, não. Deixa eu aqui como eu estou. Entendeu? Não quero sair do meu foco. Ó, irmãos, eu conheço uma história verídica, tá? De uma moça, ela foi para o seminário, se preparou, menina, um chamado missionário, precisa ver. Aí ela veio passar as férias, ela terminou todo o processo e tal, e tinha um chamado, ela ia viver o chamado dela. E aí ela voltou para a cidade, ela estava de férias, aquela coisa toda. E lá, um abençoado começou, Porque o homem, quando quer, meu amigo, ele sabe conversar, viu? O homem, quando quer, sabe conversar, Tem um 71 que eu vou te contar. Fala tudo que as meninas querem ouvir. E aí, esse camarada começou com essa irmã. E ele conseguiu, Começou, a irmã já adiou a ida dela. Vamos então, entrou no processo, namoro, casou. Depois que casou, o cabra disse assim: eu não tenho esse negócio de missões comigo, não. Eu não tenho chamado de missões, não. E aí, queridos, sério, a menina ficou frustrada. Por quê? Porque ela tinha que seguir o esposo dela. E a única coisa que ele queria era trabalhar e construir bens material. Ele não tinha visão.
de trabalhar na obra do Senhor. E ela ficou frustrada. E uma amiga minha falou: Ruth, nossa, eu fiquei tão, sabe, ela está triste, ela está entrando em depressão. Porque o chamado dela foi frustrado, gente. E ela estava casada. E isso me deu um medo. Eu falei: o quê? Isso me deu um medo. Verdade. Não é que não apareceu, não, irmão. Já apareceu, sim. Você vai falar assim: nossa, não é possível. Essa missionária é tão bonitinha e não apareceu nada. Apareceu, sim. Mas é que papai sabe dos meus requisitos. A não ser que papai, né? A não ser que papai mude o curso da minha vida. Entendeu, queridos? Aí se papai falar assim: não, filha, agora está na hora de você sentar, de você, né, tal. Então agora vai ter que ser... Aí sim, mas papai vai falar comigo. Mas ele vai falar comigo. Porque eu entendo que Deus é muito pessoal. Ele usa as pessoas para confirmar o que ele já falou comigo. Papai é pessoal. Amém, queridos? Então, irmã, cuidado aí, viu, irmã, irmão, tá? Cuidado aí, né? Valorize os conselhos da sua liderança, tá? Valorize o conselho da sua liderança, viu? Quando a sua liderança disser para você, ó, quando você for lá compartilhar a coisa lá, e a sua liderança disser para você assim: meu filho, espera mais, ora mais, não seja impaciente, não seja teimoso, porque você pode pagar um preço muito alto. Não perca o foco da sua missão, né? Não perca, né? E eu gosto muito do que Paulo diz lá em Atos 20, 24, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ó, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, né? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que seja esse o seu foco. Que seja esse o seu foco. Amém, queridos? Que você entenda que a coisa mais preciosa para você é viver o propósito de Deus. É viver o chamado de Deus. Amém, queridos? Muitas coisas, querido, nós enfrentamos e nós vivemos, mas eu te digo que o que nós colhemos supera tudo aquilo que nós já passamos na nossa caminhada. É como, agora me veio na minha mente, é como a mulher, né, que sente aquela dor para ter o filho, né? As mães aí, que já tiveram, né, parto normal. Diz que é uma dor, né? Mas aí depois que a neném nasce, que ele olha, oh, esquece até a dor, esquece tudo. Porque o resultado é tão lindo, é tão precioso, que esquece até a dor. Né, mãe? Não é assim, mãe? E é justamente assim, querido. Depois que você vê os frutos, que você vê tudo, você vai falar assim: nossa, Deus, valeu a pena, eu passaria por tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo. Jovem, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, não desperdice a sua mocidade, não. Queridos, não desperdice a sua mocidade. Eu fico pensando assim, hoje eu já estou com... Peguei vocês. Você achou que eu ia falar, hein, Regina? Vai, você viu, cara? Está doido para saber a minha idade. Gente, pensa bem.
Com quantos anos eu tomei minha decisão? Com quantos anos Deus me fez o chamado? Levei 19 anos para viver meu chamado. Fiquei quase 11 anos no campo. Vai somando tudo. Se tiver espaço aí na sua agenda, você soma tudo aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu vou falar com sinceridade. Jovem, não desperdice a sua mocidade. Vocês não fazem ideia, né, do que Deus pode fazer por meio de vocês. Vocês não fazem ideia, queridos. Não desperdice com as coisas banais desse mundo. Não se deixe levar pelas coisas que o mundo tem oferecido, jovem. Queridos, isso é passageiro, isso não é eterno. Isso é passageiro. Essas coisas podem até desviar você do caminho do Senhor. Mas as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus são eternas. É para a eternidade. Às vezes eu fico pensando, eu olho para trás e eu falo, Deus, se eu pudesse, eu voltasse atrás novamente. Eu queria me doar mais, eu queria errar menos, entendeu? As coisas que eu errei, as coisas que eu fiz, eu queria errar menos, eu queria me doar mais. E eu confesso para vocês que hoje eu já fico pensando assim, poxa Deus, eu já estou tão limitada. E eu olho para os jovens assim como vocês, e eu falo, meu Deus, por que eles não aproveitam? Por que eles não usam essa mocidade que eles estão vivendo agora para mudar esse mundo? Para ser referencial, para ser diferente. Queridos, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo. Você sabe o que ele está dizendo? Não vos conformeis, é para que vocês não entrem na forma do mundo, do sistema que o mundo está impondo para nós. Mas pelo contrário, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem a mente de Cristo. Você não pode aceitar entrar naquele sistema que o mundo está impondo. Uma juventude que tem sido destruída por aquilo que o sistema está nos apresentando. E em vez disso, querido, faça diferença. Faça diferença. Seja luz. Seja sal. Seja referencial. Em que as pessoas olhem lá fora. Só em olhar por você vai dizer assim, aquele jovem, aquela jovem é diferente. Tem algo diferente na vida dela que eu quero para mim. Irmãos, é isso que não está acontecendo. O mundo lá fora olha para muitas vezes o próprio crente que está ali dentro da igreja. E ele não consegue ver uma diferença entre ele. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser referencial. Para que nós possamos viver o propósito de Deus. Sem ser referência, não tem como você viver esse propósito de Deus. Você vai falar de quê? Você vai testemunhar de quê? Essa juventude vai passar, querido. Eu já fui jovem assim. Eu já fui jovem assim. E está passando. E a sua também vai passar. Não pensa que você vai ficar para toda a vida aí com essa juventude aí, não. Ela vai passar para você também. O Cláudio já foi jovem, né, Cláudio? Ele já foi, fica de pé, por favor. Ele já foi jovem. Assim como vocês. Você está achando que eu vou ficar nessa sozinho? Achando que eu vou ficar aqui sozinho, né?
Mas aproveita, querido, o que Deus tem para vocês. Amém? Olha, e para concluir, eu quero dizer uma coisa para vocês. Para cumprir nossa missão, nós precisamos, primeiramente, de uma direção de Deus, uma preparação. Nós precisamos de firmeza na palavra do Senhor. Resiliência para passar, por qualquer pressão durante a minha caminhada e eu manter o foco. Porque no final, a recompensa vai vir. O nome do Senhor vai ser glorificado por nós e através de nós. Quantos querem isso para a sua vida? Você sabe o que diz Tiago? Tiago diz assim, lá em Tiago 1, a partir do 22 ao 25, mas eu vou ler só o 22, ele diz assim, ele fala que nós precisamos, ser praticante da palavra, não só ouvinte. Vocês ouviram tudo o que vocês precisavam. Agora vocês precisam colocar em prática. Vocês receberam muita coisa de Deus ali no Jumu. Hoje Deus continuou falando com você. E o que você vai fazer? Vai guardar como conhecimento? Não é esse o propósito de Deus, é que você pratique. O propósito de Deus é como diz lá em Tiago, que você não seja ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Seja praticante da palavra de Deus. Eu peço para que vocês fiquem de pé agora. Vamos ficar de pé, queridos.